Now, tonight, I've announced there will be prayer for the sick tonight. Now, I'll speak. Agora, hoje à noite eu anunciei que haverá oração pelos enfermos hoje à noite. More about on the sick tonight. E eu falarei mais sobre os enfermos hoje à noite. But for this time, let's get straight into the Word now because it's congested and hot. Mas, por enquanto, entremos diretamente na palavra agora, porque está congestionado e quente. Nós iremos bem diretamente à palavra. Eu quero ler de duas porções da Escritura esta manhã, longas, de forma que isso me dê uma pequena base sobre aquilo que eu quero dizer. And now I wish that they would hold the tape, Brother Sockman and them, before selling it. E agora eu queria que eles segurassem a fita, o irmão Sotman e eles, antes de vendê-la, se possível. Possible. And I'd like to listen to it before it goes out to the public. E eu gostaria de ouvi-la antes dela sair para o púlpito público. Agora, eu quero ler conforme Filipenses capítulo 2, 1 até o 8. E 2 Coríntios 3, começando com o 6. E entrando no capítulo 4 de 2 Coríntios, apenas para uma base. Agora, em Filipenses, capítulo 2, eu lerei primeiro. Antes de ler, oremos. Lord Jesus, Thy word is truth. Senhor Jesus, Tua palavra é verdade. And in this troublesome hour that we're living, nation against nation, pestilence, earthquakes in many places, man's E nesta hora difícil em que estamos vivendo, nação contra nação, pestilência, terremotos em muitos lugares, failing, fear, we see the handwriting on the wall. Os corações dos homens desfalecendo, temor, nós vemos a escritura na parede. Now, that is in the natural realm that all the world should see this. Agora, isso é no campo natural, para que todo o mundo veja isto. But now there is a spiritual realm also. And we see the great happenings and we want to speak of them today. Porém, agora há um campo espiritual também e nós vemos os grandes acontecimentos e nós queremos falar deles hoje. Bless thy word to our heart. Abençoa a tua palavra para nosso coração. We know that there's no man in heaven or in earth is worthy to take this book. Nós sabemos que não há ninguém no céu nem na terra que seja digno de tomar este livro e desatar os selos ou de olhar para ele até mesmo. But there was one appeared a slain lamb, bloody, that came and took the book and was worthy and able to open it. Mas houve um que apareceu, um cordeiro morto, ensanguentado, que veio e tomou o livro e foi digno e capaz de abri-lo. Ó Cordeiro de Deus, abre a tua palavra para nossos corações, para consolo. Nós somos teus servos, perdoa os nossos pecados, Senhor. E qualquer coisa que impeça a palavra de sair com grande poder e influência hoje em nossas vidas, tira, Senhor, qualquer estorvo, para que possamos ter acesso completo a
todas as bênçãos prometidas a nós pela tua palavra. Asked it in Jesus' name. Amen. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Philippians 2. Filipenses 2. If there be therefore any consolation in Christ, Portanto, se há algum conforto em Cristo, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels of mercy, fulfill ye my se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos de compaixão, joy, that ye be like-minded, having the same love, completai meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Of one mind. Let nothing be done through strife Nada façais por contenda ou por vanglória, or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem the other better than themselves. mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Look not every man to his own things, but every man also on the things of others. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Let this mind be in you, which also was in Christ Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, but made himself of no reputations, and mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, took upon him the form of a servant, fazendo-se semelhante ao homem, and was made in the likeness of man. And being found in fashion of a man, he humbled himself and became obedient to death, even the death of the cross. e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Now, if we shall turn now over to 2 Corinthians, the 3rd chapter, we will begin with the 6th verse. Agora, se nós virarmos agora lá para 2 Coríntios, capítulo 3, começaremos com o versículo 6. And reading this to the 18th and down to part of the 4th chapter. E lendo isto até o 18 e até parte do capítulo 4. Who also has made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. For the letter killeth, but the Spirit giveth life. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. But if the ministration of death written and engraved in stones was glorious, E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, so that the children of Israel could not steadfast behold the face of Moses, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, or the glory of his countenance, which glory was to be done away. por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória. How shall not the ministration of the Spirit be Como não será de maior glória o ministério do Espírito? rather glorious? For if the ministration of condemnation be glorious, much more does the ministration of righteousness Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da in justiça. glory. For even that which was made glorious has no glory in this respect, by reasons of the glory that Porque também o que foi glorificado nesta parte não é glorificado, excelleth. For if that por causa desta excelente glória. which is done away was glorious, much more
which remaineth is glory. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Seeing then that we have such a hope, we must greatly plainness of speech. Tendo, pois, tal esperança, devemos grandemente ousadia no falar, usamos de muita ousadia no falar. Use great plainness of speech, and not as Moses, which put a veil over his face. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face. The children of Israel could not steadfastly look to the end of that which was abolished. Para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. But their minds were blinded. Mas os seus sentidos foram endurecidos. For until this day remaineth the same veil, untaken away in the reading of the Old Testament. Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, Veil is done away in Christ. o qual foi por Cristo abolido. But even unto this day, when Moses is read, the veil is upon their hearts. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre os corações deles. Nevertheless, when it shall be turned to the Lord, the veil shall be taken away. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord, there is liberty. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor, aí há liberdade. But we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, changed into the same image from glory unto glory, even as by the Spirit of the Lord. temos-nos transformado de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Pelo que, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, But have renounced the hidden things and the dishonest, not walking in craftiness and handling the word of God antes rejeitamos as coisas e os desonestos que se ocultam, não andando com astúcia e falsificando a palavra de Deus, deceitfully, but by manifestation of the truth, condemning ourselves to every man's conscience in the sight of God. But if our gospel be hid, assim nos condenamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. it is hid to them which are lost. May the Lord Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto.